BNews 19 horas. Um oferecimento. Brasil Terminal Portuário. FENOP. Modal GR. Porto Nave. Santos Brasil. Transbrasa. Boa noite. O Tribunal de Contas da União defendeu hoje o fim da exclusividade de serviços para trabalhadores portuários avulsos através do órgão Gestão de Mão de Obra. Você vai saber também os detalhes do parecer do TCU aqui no BNews 19 horas, que vai mostrar ainda o estudo que traz o crescimento das ferrovias no Brasil e as informações sobre dois grandes eventos que acontecem nos próximos dias sobre exportação e infraestrutura. Boa noite, Paulo Ribeiro. É isso mesmo, né? O Santos Export, que acontece ainda neste mês de abril, e o 24º Seminário do Café de Santos, Internacional do Café de Santos, que acontece em maio. A gente volta daqui a pouco com mais informações. Até daqui a pouco, Paulo. Tem notícia boa também, porque o Brasil registrou queda no desmatamento da Amazônia. O BNews 19 horas dessa sexta-feira começa em 30 segundos. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Ligando as rotas do mundo, fazendo o nosso país crescer, levando e trazendo tudo o que é importante pra você. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Um estudo mostra que o transporte ferroviário no Brasil atingiu um patamar inédito. Vamos ver. Segundo um estudo da Fundação Dom Cabral, um movimento recente de recuperação do uso do modal ferroviário causou uma elevação para 26,9% nessa atividade por meio de trens. O número foi alcançado ainda no final de 2022, mas permanece atual. Apesar do resultado expressivo, a quantidade ainda está abaixo do necessário para desafogar as rodovias, eliminar gargalos logísticos e baratear o custo dos produtos transportados. O objetivo é que até 2035, 36% das cargas sejam carregadas pelas ferrovias. Atualmente, as rodovias representam 62,2% do total de cargas transportadas no país. As hidrovias e dutovias possuem 4,3% e 3,6% de participação, respectivamente. A cabotagem detém o menor número, com 2,9%. De acordo com o estudo, a falta de novos investimentos no modal ferroviário pode gerar a perda da participação dos trens nos próximos 10 anos. O desafio é manter a proporção alcançada para evitar que isso aconteça. As cargas transportadas pelas ferrovias consistem basicamente em granéis e minério de ferro. Segundo o professor e coordenador do Núcleo de Infraestrutura, Cadeia de Abastecimento e Logística da Fundação Dom Cabral, Paulo Rezende, a estimativa de investimentos necessários para atingir a meta é de cerca de 300 bilhões de reais. O Brasil não pode sair investindo em ferrovias sem um bom planejamento. Eu acho que nós deveríamos concentrar as iniciativas de investimento em 4 ou 5 grandes troncos ferroviários, fazendo com que o Brasil tenha uma oferta ferroviária de longa distância. As ferrovias possuem uma alta capacidade para transportar grandes cargas com menos veículos. Uma locomotiva pode levar cerca de 80 vagões de soja, por exemplo. Cada vagão do trem transporta a quantidade equivalente a 2,5 caminhões. A distribuição de cargas por diferentes modais não é fruto de uma competição entre rodovias e ferrovias. Na verdade, ela representa uma saída para tornar a logística do país mais eficiente. Quando nós falamos que o Brasil deveria ter uma maior participação ferroviária, percentualmente, vai significar, sim, uma menor participação das rodovias. Mas isso não tem a ver com as rodovias terem uma menor rentabilidade, muito pelo contrário.
Em outros países, quando você dedica as ferrovias na longa distância com cargas de menor valor agregado e peso bruto alto, a participação da rodovia ela passa a ser em distâncias menores para alimentar o grande trecho ferroviário. Mesmo com muitas questões a serem resolvidas, a perspectiva para o crescimento ideal é positiva. O Brasil é um país de muita sorte, a nossa topografia, a nossa distribuição econômica, ela facilita muito o uso dos diversos modais, assim como nós temos uma oportunidade única de integrar esses modos de transporte, esses modais. Se nós fizermos isso, com certeza nosso custo logístico será bem menor. Falando em ferrovia, o presidente Lula visitou as obras da ferrovia transnordestina no Ceará, junto com o ministro dos Transportes, Renan Filho. Em 2023, foram investidos na construção do projeto cerca de 269 milhões de reais, vindos do novo PAC. O empreendimento conta hoje com uma evolução de 61% de avanço físico. A ferrovia transnordestina, com 1.206 quilômetros, cortará 53 municípios nos estados do Piauí, Ceará e Pernambuco, sendo uma aposta do governo para melhorar o transporte e o escoamento de grãos, minérios, cimento, fertilizantes e combustíveis. E um país para ser mais produtivo, um país para ser mais leal ao seu povo, ele não pode abandonar a ferrovia para fazer rodovia. Não, ele tem que ter rodovia de qualidade, tem que ter ferrovia de qualidade, tem que ter hidrovia de qualidade, porque nós precisamos ter um sistema intermodal de transporte para utilizar todo o potencial para transportar gente, para transportar carga e para baratear as coisas para o nosso povo. No momento, as obras mais intensas estão acontecendo no estado do Ceará, principalmente no trecho entre a Copiara e Quixeramobim. Nessa fase, estão sendo realizados trabalhos base de infraestrutura, como terraplanagem e drenagem, para depois iniciar os trabalhos de instalação de trilhos e dormentes. 679 já estão prontos e nós vamos, nos próximos meses, contratar o restante dela, porque hoje, presidente Lula, essa ferrovia tem, com salários médios aproximadamente de R$ 2.800, 2.600 homens trabalhando, mas até o final do ano nós vamos pelo menos dobrar a geração de emprego por aqui, porque é isso que as pessoas precisam para que essa obra ande mais rápido. A conclusão da ferrovia é um objetivo de longa data do governo. O anúncio inicial das obras da Transnordestina foi feito durante o segundo mandato do presidente Lula, em 2006, com expectativa de entrega para 2010. O compromisso da empresa é que a gente pode terminar isso ou até o final de 2026 ou até o primeiro trimestre de 2027. E eu quero dizer para você, se depender do governo, a gente vai terminar, porque o governo vai cumprir todos os acordos firmados e não vai permitir que faltem os recursos necessários para que a gente possa terminar essa ferrovia. Também participaram da cerimônia o líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães, o governador do Ceará, Eumano de Freitas, e os ministros Valdez Góes, do Desenvolvimento Regional, Rui Costa, da Casa Civil, e Camilo Santana, da Educação. O ex-governador de Santa Catarina, Eduardo Pinha Moreira, recusou o convite feito pelo prefeito de Itajaí para assumir o terminal portuário da cidade. Pinho, que tem 74 anos, alegou questões pessoais. O ex-governador diz que, mesmo sem aceitar o convite, está disposto a contribuir para a reconstrução do terminal. Vamos ver o que mais é notícia nesta sexta-feira. A Autoridade Portuária de Santos publicou uma nova norma para regular a chegada de cargas por caminhões no Porto de Santos. Agora, os agendamentos precisam ser feitos a partir da emissão da nota fiscal. Para as cargas de granel vegetal, esse agendamento deverá ser feito num prazo de até 6 horas após a emissão da nota, ou 3 horas se a origem da carga
for de até 300 quilômetros do Porto de Santos. Os motoristas que antes eram obrigados a passar pelo pátio regulador, agora podem seguir direto para o porto. A medida foi tomada para evitar congestionamentos na Baixada Santista. Equipes da Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários e do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, devem ir a Santos no próximo dia 18 para discutir os estudos para a concessão do canal. Existe uma previsão para que a licitação seja feita em maio de 2026. A concessão do canal de Paranaguá, no Paraná, que estava prevista para esse ano, foi adiada para 2025. O complexo portuário do rio Itajaí-Açu, que reúne os portos de Itajaí e o Portonave de Santa Catarina, movimentou mais de 1.100.000 toneladas de cargas durante o mês de fevereiro. 547 mil foram para exportação e 583 mil toneladas foram destinadas à importação. No acumulado do primeiro bimestre, o complexo movimentou aproximadamente 2.138.000 toneladas. Em fevereiro, foram realizadas 74 atracações, sendo 48 na Portonave, 12 no Porto de Itajaí, 3 no Tupi T-Porte, 10 no Tupi Barra do Rio e 1 no Tupi Politerminais. 670 mil pessoas viajaram em navios de cruzeiros pela MSC na atual temporada. Os números foram apresentados pela empresa, que é uma das 3 que estão atuando no Brasil. O aumento chega a 30% na comparação com a temporada anterior, quando 500 mil passageiros viajaram pela operadora. Os dados foram apresentados ontem durante evento da empresa no Rio de Janeiro. Os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, se reuniram ontem com o ministro dos Transportes, Renan Filho. Eles discutiram o projeto de relicitação da ferrovia Malha Oeste. A linha tem 1.600 quilômetros e passa pelos 2 estados, começando em Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e terminando em Mairinque, no interior paulista. Uma advogada foi presa no Aeroporto Internacional de Manaus, no Amazonas, transportando arraias vivas. Os animais foram encontrados em sacos plásticos com pouca água, dentro de caixas de isopor. Ela estava indo para São Paulo, onde pretendia vender as arraias pela internet. A advogada vai responder pelos crimes de maus tratos e exportação ilegal. O Tribunal de Contas da União deu um parecer na última quarta-feira sobre os trabalhadores avulsos através do órgão de mão de obra, o órgão gestor de mão de obra. Vamos ver. O parecer do Tribunal de Contas da União recomenda ao Ministério de Portos e Aeroportos que as contratações do setor portuário não se restringam apenas aos trabalhadores registrados no OGMO, o órgão gestor de mão de obra. O que a gente percebe é que o TCU, e quando eles fazem essas avaliações, eles não apenas verificam o modelo brasileiro, mas verificam práticas internacionais, não é? Então, o TCU aponta ali uma série de temas que deveriam ser objeto de revisão da legislação. O documento recomenda que o Ministério apresente um projeto de lei ao Congresso Nacional com mudanças na Lei 12.815 de 2013. Entre as recomendações está a extinção da solidariedade do OGMO como operador portuário quanto à remuneração devida e pela indenização por acidente de trabalho. Entre outras propostas, os operadores portuários poderão definir o tamanho e a composição das equipes necessárias para realizar as atividades. O importante é que, pelo que a gente vê no relatório do TCU, eles apontam a necessidade de se avançar, de se modernizar, para que ambas as possibilidades de contratações sejam viabilizadas de maneira mais livre. O relatório do TCU não implica em mudança legal. Ele é um indicativo para que o poder público analise, tanto o poder executivo quanto o Legislativo, o Congresso Nacional. No próximo bloco você vai ver as informações ao vivo sobre os próximos grandes eventos programados para abril
e maio, que vão discutir exportação e infraestrutura brasileira. Até já! Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Ligando as rotas do mundo, fazendo o nosso país crescer. Levando e trazendo tudo o que é importante pra você. Orgulho que bate no peito, orgulho de ser BTP. 10 anos no Porto de Santos, 10 anos de história por você. Se nas estradas, ferrovias, portos e aeroportos tem notícia, você vê primeiro no BNews. Informação rápida e confiável. Comentários, análises. O que transforma o Brasil e o mundo está no BNews, o mais completo portal de notícias especializado em infraestrutura. Acesse e saiba tudo o que move o mercado. BNews. Com sede em Brasília e sindicatos empresariais nos portos, a FENOP se mantém em permanente atividade em seus comitês técnicos e suas programações anuais. Sua principal missão é representar o setor empresarial portuário como entidade sindical com competência nacional, sempre em busca de melhorias nas operações portuárias e na qualidade da mão de obra envolvida. A FENOP continua a serviço da permanente modernização portuária brasileira. Somos Modal GR. A tecnologia está em constante transformação. Nós também, desde 2015, impulsionamos negócios com tecnologia de resultado. Abraçamos a mudança para maximizar a eficiência e dar agilidade ao seu negócio com soluções personalizadas. Tecnologia é nossa forma de transformar o planeta e fazer com que nossos clientes acompanhem a evolução digital. Modal GR, tecnologia e inovação estão no nosso DNA. A gente vai direto para Santos, ao vivo, conversar com o Paulo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Núria. A gente estava falando anteriormente sobre o Santos Export 2024, que acontece nos próximos dias 22 e 23 de abril, no Blue Med Convention Center, na Ponta da Praia, o evento que é realizado anualmente pelo Grupo Brasil Export e que se tornou um fórum permanente desde 2021. O evento, mais uma vez nesse ano, contará com a presença de autoridades do setor portuário, de empresas privadas e do poder público para debaterem soluções para o Porto de Santos, para a logística e infraestrutura da Baixada Santista no litoral do estado de São Paulo. Os ministros do Executivo e do Judiciário, além de representantes dos governos federal, municipal e estadual, já confirmaram presença no evento. Os acessos ao Porto de Santos vão ser amplamente debatidos nos 2 dias do encontro. A terceira via, ligando a capital paulista à Baixada Santista, também um tema muito importante para o setor, muito aguardado pelo setor, que resolveria aí um gargalo logístico muito importante no transporte de cargas e na logística da região como um todo, né? Desafogando as rodovias do litoral santista, será tema do primeiro painel do evento, que também irá abordar a ferrovia interna do Porto de Santos, a FIPS. O Túnel Santos-Guarujá, um importante projeto também que ligará 2 das principais cidades do litoral paulista, também será discutido. Entre outros assuntos, as perimetrais, o canal aquaviário e as políticas públicas para o setor de infraestrutura também estarão em pauta. A expectativa é de um evento muito movimentado que trará soluções para melhorar a logística e outros aspectos do setor portuário na região da Baixada Santista. Núria. Perfeito, Paulo. Lembrando também que a gente vai ter junto do Santos Export o Inova, que é um evento do Fórum Brasil Export exclusivo para tecnologia. E a gente tem um terceiro evento ainda em maio, que é o Seminário Internacional do Café, não é isso mesmo? É isso, é o 24º Seminário Internacional do Café de Santos, organizado a cada 2 anos pela Associação Comercial de Santos, e que um tema que deve ser protagonista neste ano é o crescimento da safra colhida.
que deve ter um terceiro aumento seguido em 2024. Isso aconteceu somente 7 vezes em 144 anos. Os dados são de um levantamento da agência de notícias Reuters. As discussões do evento devem gerar em torno de soluções para que o mercado possa utilizar esse bom momento para a comercialização dessa commodity que é tão importante que é uma das principais do país historicamente. Também haverá painéis para tratar dos desafios da infraestrutura para o desenvolvimento do Porto de Santos, do novo cenário do fluxo do comércio global de café em tempos de ESG e o futuro do uso da cafeína, entre outros temas. O seminário contará com a presença de especialistas como o economista Ricardo Amorim e o publicitário santista Hugo Rodrigues, que também estará dentro da programação. Os interessados em participar do evento devem acessar o site www.seminariocafesantos.com.br. Núria? Obrigada, Paulo. Claro que todas as informações estão no portal bnews.com.br, tanto sobre o Seminário do Café, quanto sobre o Nova Portos, quanto sobre o Santos Expo. Bom, o Maranhão foi o estado escolhido para sediar a missão de embaixadores da União Europeia no Brasil. Eles ficam no estado até o próximo domingo e vão conhecer as vantagens de fazer negócios pelo Nordeste. Ontem, os embaixadores visitaram o Porto de Itaqui, o maior do Arco Norte. Durante a visita, os embaixadores puderam conhecer de perto o funcionamento do porto e participaram de encontros estratégicos com as autoridades estaduais. E nós, no Porto de Itaqui, estamos aqui para mostrar todas as nossas potencialidades, o que é que temos em termos de negócios a oferecer para desenvolver não só o estado do Maranhão, mas toda a região norte e nordeste, não só desenvolvimento, mas também sustentabilidade. O Porto de Itaqui é um dos principais centros logísticos do país e tem uma posição estratégica, ficando mais próximo da Europa. Com isso temos a oportunidade de mostrar toda essa potencialidade que o nosso estado tem, seja econômico, social, natural, cultural. E com isso, hoje a MAPA está aqui mostrando os projetos que nós temos, estamos desenvolvendo com o estado do Maranhão, juntamente pela liderança, na verdade, pela liderança do nosso governador Carlos Brandão, para desenvolver essas parcerias com o setor privado e agora tentar buscar mais investimentos com a União Europeia. Além da Autoridade Portuária de Itaqui, 8 secretários estaduais apresentaram programas e ações desenvolvidas pelo governo do estado. Possíveis parcerias entre o Maranhão e a União Europeia serão discutidas até o próximo domingo. Porque muitos desses caminhões, você tem lá um Volvo, que é da Suécia, e também outra que é Scania, que é essa aqui, que também é uma empresa sueca. Então ainda estamos presentes aqui com negócios suecos. A balança comercial brasileira teve o pior resultado para o mês de março desde 2021. O superávit foi de 7,4 bilhões de dólares, a gente tem aqui no telão. Olha só, em 2021 a gente alcançou aí um pouco mais de 6 bilhões. Depois, 2023, crescemos para mais de 10 bi. E aí, agora em março de 2024, ficamos entre 7 e 8 bi. A gente tem aqui uma participação menor das exportações, né? As exportações somaram 27,9 bilhões de dólares. As importações somaram 20,4 bilhões de dólares, ou seja, as exportações representaram menos de 60%, as importações 42%. Agora, o que levou a essa queda? Foram as exportações do agro. O arroz, por exemplo, a gente quase não teve exportação de arroz no último mês de março. O milho não moído teve uma queda de 72,5%, a soja queda de 26,7%, frango congelado, importante também no agro, menos 23,6%, ao todo as exportações aí caíram 15%. Olha só, opa, desculpa que eu fui com 2. Travei minha tela aqui, se o pessoal conseguir lá pelo estúdio passar, aí... Vamos dar enquanto eles colocam a tela no ar de novo, olha só. Nas indústrias de transformação, então, voltou aqui a nossa tela, olha só, os países. Os Estados Unidos foi o único país, entre os grandes países que fazem comércio com o Brasil,
até alta nas compras de produtos brasileiros. Alta de 21%, cerca de 3,7 bilhões de dólares comprados. A China, entretanto, que é o nosso principal parceiro comercial, queda de 23%, 8,5 bilhões de dólares a menos. Na União Europeia, menos 31%, um resultado de mercado aí de 3,3 bilhões. No acumulado do ano, entretanto, o Brasil se saiu bem. Passei uma a mais. Aqui, no saldo do trimestre, olha só. Exportações somaram 78,3 bi, isso nos meses de janeiro, fevereiro e março somados. Importação, 59,2 bi. Com isso, a gente teve aí um recorde no trimestre. O número do trimestre tá bom, mas o Ministério do Comércio, Desenvolvimento e Indústria já reduziu as expectativas e a projeção para o resultado anual total de 2024. Antes, a projeção era de 94,4 bilhões de dólares e ontem o MDIC deu uma nova projeção de 73,5 bilhões de dólares. Esse número é até 25%, se ele se concretizar, menor do que o que nós alcançamos no ano passado. Hoje é sexta-feira, dia de vitrine, é logo depois do BNews 19 horas. Hoje tem vitrine, aqui na TV BNews. Vitrine. Para você que gosta de ficar por dentro de todos os grandes eventos do Brasil. Hoje depois do BNews 19 horas. Agora a gente vai para o portal bnews.com.br, olha só. Eu vou destacar aqui o novo diretor de operações do Porto de São Francisco, em Santa Catarina, é o engenheiro Guilherme Medeiros. E olha só, tem muito mais notícia durante o final de semana todo, mas no site, na edição do BNews, do jornal BNews, vai trazer a coluna Estilo da jornalista Ivani Cardoso, com uma entrevista com o oncologista Rodrigo Munhoz. Ele vai falar sobre câncer de pele e vai dar dicas para quem vai assistir o Eclipse Total na segunda-feira. Tem ainda a crônica semanal do jornalista Luiz Guimarães. Em seguida, a gente vai ver sobre a redução do desmatamento na Amazônia. Rapidinho. O que move o seu mundo? O nosso é movido pelo que carregamos. Movimentamos a eficiência e impulsionamos os negócios. Movimentamos o desenvolvimento e fortalecemos a região. Movimentamos as oportunidades e nos conectamos com as pessoas. É assim que a sustentabilidade, o crescimento e o futuro viram presente em cada movimento. Portonave, movimentamos mais do que contêineres. Se nas estradas, ferrovias, portos e aeroportos tem notícia, você vê primeiro no BNews. Informação rápida e confiável. Comentários, análises. O que transforma o Brasil e o mundo está no BNews, o mais completo portal de notícias especializado em infraestrutura. Acesse e saiba tudo o que move o mercado. BNews. Seja bem-vindo à Transbrasa. Construir um legado requer tempo e energia. A Transbrasa chega aos seus 50 anos renovada. Ao longo do trajeto, construímos sólidas relações que transformaram a empresa no que é hoje. Conhecer as necessidades do mercado e acompanhar as inovações fazem parte da nossa história. Construímos relações que ultrapassam as dificuldades, pois gostamos do que fazemos e fazemos bem. Esse é o sucesso da Transbrasa. A ANTAQ, Agência Nacional de Transportes Aquaviários,
aprovou a criação de uma pesquisa de satisfação dos usuários da navegação de passageiros. Com esse documento vai ser possível fazer um levantamento para futuras ações regulatórias. A diretora da agência, Flávia Takafashi, disse que o serviço de transporte aquaviário tem papel primordial para a locomoção de pessoas e para a movimentação de cargas, em especial na região amazônica, e que muitas vezes esse é o único acesso para muitas comunidades. Vamos fazer mais um giro de notícias? Auditores fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego interditaram o setor de circulação de trabalhadores da limpeza, movimentação de bagagens e abastecimento de aeronaves do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Eles encontraram trabalhadores sem equipamentos de segurança. A circulação só vai ser permitida após a concessionária do aeroporto adotar medidas. A concessionária informou que está avaliando os termos da interdição. O site da Autoridade Portuária de Santos ficou fora do ar nessa quinta-feira. Tudo indica que foi por causa de um ataque hacker. O suposto responsável pelo ataque cibernético, que se autodenomina Azael, disparou e-mails assumindo a autoria. A Autoridade Portuária de Santos informou que o setor de segurança cibernética está trabalhando para descobrir o que provocou a instabilidade no site da empresa. A Comissão Nacional de Pecuária de Leite da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil se reuniu para discutir as medidas adotadas pelas federações estaduais para reduzir os efeitos das importações de leite. A comissão está atuando junto aos estados para diminuir o volume de importação. Goiás foi um dos estados que tomou medidas, como a mudança na legislação. Uma usina de asfalto que será usada na obra da pista do aeroporto de Fernando de Noronha saiu ontem num navio do porto de Recife. O equipamento vai garantir a produção de material para a recuperação total da pista de pouso. Em 2022, a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, proibiu pousos e decolagens no aeroporto de Fernando de Noronha por causa de fissuras e buracos na pista. Uma nova possibilidade de transporte está sendo discutida para ligar a capital gaúcha, Porto Alegre, à cidade de Gramado, na Serra Gaúcha. As autoridades estudam a criação de uma linha de trem que vai percorrer cerca de 84 quilômetros entre as duas cidades, numa viagem com tempo de 1 hora. A proposta foi apresentada no mês passado pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Para que o projeto saia do papel, as empresas responsáveis estão buscando possíveis investidores. A obra deve durar aproximadamente 3 anos. A ABTP, Associação Brasileira de Terminais Portuários, comemora hoje 35 anos de criação. A associação reúne 93 empresas com mais de 240 terminais portuários distribuídos por todo o Brasil. Juntos, eles são responsáveis por 19% do PIB nacional e 76% de toda a movimentação portuária do país. Nós conversamos com o presidente do Conselho da BTP, Roberto Oliva. Temos desafios sempre, mas a BTP, o que caracteriza ela é de ser uma entidade propositiva, que apresenta ideias, apresenta soluções, apresenta caminhos, fornece estudos e subsídios a todos, vamos dizer, os stakeholders do setor, todo o ecossistema portuário. Todos esses investimentos nesses terminais portuários e nos TUPs que surgiram foram todos feitos com recurso próprio. Não há recurso público de governo, são iniciativas, risco do empreendedor, né, que hoje a gente se movimenta mais de 1 bilhão de toneladas de carga, quase 80% dessas mercadorias são transportadas por associados. Hoje nós precisamos resgatar os bons valores que a Lei 8.630 tinha, que era, você tinha um CAP deliberativo, você tinha umas companhias docas com mais autonomia, você tinha uma agilização muito maior nos arrendamentos, nas decisões. Entre as metas da BTP está a simplificação regulatória para incentivar novos investimentos no setor e também a luta pela melhoria nos acessos portuários, tanto terrestres
quanto marítimos. Parabéns para a BTP em nome de todo o grupo Brasil Export. A gente encerra o BNews 19 horas com uma notícia boa. O Brasil reduziu o desmatamento de florestas em 2023 e o número é o mais baixo desde 2015. A reportagem é de Júnior Batista. A perda de florestas primárias caiu 36% na comparação com 2022 no país, segundo a ONG Global Forest Watch, em parceria com a Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. Quando se diz floresta primária, se diz uma floresta que cresceu de forma natural em alguma região por um longo período de tempo. Então, por exemplo, na Mata Atlântica, a gente tem algumas regiões com floresta primária, que historicamente, antes da interferência do homem, tinha uma floresta ali, ela se desenvolveu. É isso que a gente chama de floresta primária. Da mesma forma amazônica, que também a gente pode falar que é uma floresta virgem, né? Tem gente que fala de floresta virgem, que nunca teve intervenção humana. Entre os biomas brasileiros, a maior redução foi na Amazônia, com 39% menos desmatamento em relação a 2022. No mundo, o percentual brasileiro de participação nas perdas de florestas também caiu, de 43% em 2022 para 30% em 2023. A Colômbia foi outro país que também reduziu suas perdas, com 49% menos desmatamento. Por outro lado, Bolívia, Laos e Nicarágua são exemplos de países que desmataram mais florestas no ano passado. Estamos tendo uma mudança de postura. E tem um detalhe que eu acho que é muito importante em relação à preservação de florestas. A nossa agricultura, o nosso agronegócio, ele sempre foi de ponta em termos de sustentabilidade. Talvez o nosso é um exemplo no mundo em termos de você conseguir produzir uma grande quantidade de alimentos numa área pequena, né? Tudo isso, a gente pode atribuir tudo isso a entidades como a Embrapa, né, que ajuda muito o nosso agronegócio. Então nós já temos um histórico de produção sustentável. A floresta amazônica exerce uma influência enorme no regime de chuvas aqui do Sudeste e no sul do país. Mais de 80% das precipitações dependem da região da Amazônia. Além disso, o desmatamento influencia também no agronegócio, que depende diretamente do regime de chuvas. Ainda de acordo com o estudo, houve aumento de 6% na perda de cobertura do Cerrado, epicentro da produção agrícola do Brasil. O Pantanal também perdeu florestas por conta de incêndios. Apesar destes números, o biólogo enxerga uma evolução no combate ao desmatamento no país. O Brasil sempre foi um quebrador de paradigmas em termos de sustentabilidade. O Brasil sempre foi, né? Só que em um certo período de tempo entrou um paradigma de que não é possível você ter floresta e gerar receita econômica. Então achavam que eram coisas que uma sobrepõe a outra, mas isso não é verdade. Esse foi o BNews 19 horas. Você segue informado mesmo no final de semana, hein? No portal bnews.com.br. Não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, curtir, comentar e compartilhar o nosso conteúdo. Você fica agora com o Quente Della Terza e o programa Vitrine. Boa noite, um excelente final de semana. Segunda-feira a gente se vê. BNews 19 horas. Um oferecimento. Brasil Terminal Portuário. FENOP. Modal GR. Porto Nave. Santos Brasil. Transbrasa.